Já aprendeu um make lacrador para o carnaval? Então, vem comigo! Então vamos começar esse make lacrador para o carnaval. Eu já fiz todo esse lado, tanto o olho quanto a pele. A pele eu fiz no rosto inteiro, né? Mas ainda falta fazer os contornos e o blush que eu vou terminar com vocês desse lado, tá? Então, você que está em casa, eu aconselho você a fazer o olho antes da pele, tá bom? Porque o olho escuro, é um olho que trabalha com glitter, é um pouco complicado. Eu sempre faço o olho antes da pele. Só que para aparecer aqui pra vocês, eu preferi, né, estar com a pele pronta, né, pra não assustar. Mas digo pra vocês fazerem o olho antes da pele, tá bom? Porque aí tudo que cair aqui embaixo, toda a sombra que cair, vocês já podem limpar, depois passa lenço umedecido, limpa tudo e faz a pele depois do olho. Aí fica bem mais fácil, tá certo? Então, deixa de conversa e vamos lá. Já fiz a correção da minha sobrancelha, que eu ensinei no primeiro vídeo que eu postei, que é a tutorial make dia a dia. Você pode ir lá e assistir como eu faço essa correção para a sobrancelha. Já passei um corretivo na minha pálpebra, que era só para uniformizar a cor da pálpebra. Agora vamos começar com a primeira sombra. A primeira sombra que eu vou usar é essa. Ele é um marrom digamos mais claro. Começa com o marrom mais claro. Ele é o Swiss Chocolate da MAC. Mas não necessariamente você precisa usar um marrom da MAC. Você pode usar a sombra que você tiver em casa, contanto que seja um marrom mais ou menos nesse tom. E o pincel, eu vou usar um pincel de esfumar, assim, bem gordinho. Esse aqui já tá meio sujinho porque eu já usei no outro olho. Então, vamos lá. Pegamos um pouquinho nesse pincel. Vou identificar o meu côncavo. No meu olho, ele é bem marcado. O côncavo é essa linha aqui, fundinho no olho, tá vendo? Mas se o seu olho é mais gordinho e você não consegue identificar direito o côncavo, você trisca aqui no seu olho, ó, onde termina o seu globo ocular, tá vendo? Esse fundinho aqui é o seu côncavo. E é aí que você vai aplicar essa sombra. Pega um pouquinho da sombra no pincel e vamos fazer 3 tipos de movimento. Movimento de vai e vem, de bolinha, ó, faz assim, ó. Eu pego bem na pontinha do pincel aqui, tá? De bolinha e de batidinha. Dou batidinhas assim. Pego mais um pouquinho da sombra e faço novamente. Esses 3 passos são para a nossa sombra ficar bem esfumada. Com essa mesma sombra, agora eu vou descer aqui, entrando para o cantinho externo. Com o mesmo pincel e a mesma sombra. Só entrar aqui, ó. Vem até aqui no olho mesmo. Você pode botar bastante sombra, porque quando a gente põe o glitter, ela tipo que se apaga. Tenta não subir tanto com essa sombra, tá? Deixa esse espaço aqui, ó, que é pra fazer a iluminação depois. E pronto. Usamos a nossa primeira sombra. Agora vamos usar a segunda sombra. É um segundo marrom, só que esse marrom é um pouco mais escuro. É assim, ó. Essa cor é a Embark da MAC também, mas como eu lhe disse, não precisa ser da MAC. Só você usar um marrom assim mais escuro e que seja um pouco assim puxado para o uva, como esse. Aí eu vou usar também um pincel de esfumar. No caso eu vou usar 2 porque um eu aplico e o outro eu esfumo, tá? O que eu vou aplicar é esse, bem gordinho. E o que eu vou esfumar também é assim, ó, bem gordinho. Então eu aplico com um, pego aqui a sombra e vou fazer essa aplicação assim, ó, na diagonal. Eu começo do canto externo um pouco mais alto para o interno, para o meio do olho mais baixo. Eu vou fazer esse movimento, do mais alto para o mais baixo. Assim. O canto externo eu deixo mais alto e no meio do olho eu deixo mais baixo. Com esse eu estou apenas aplicando a sombra, com esse pincel. Aí eu boto bastante. Aí eu venho com outro pincel, que é um pincel que vai estar mais limpo, aquele que eu mostrei pra vocês, e vou esfumar. Para esfumar eu pego na pontinha do pincel, assim,
esfumo, faço movimentos circulares. Tá vendo? A mão bem levinha, gente. Para esfumar, a mão é bem leve. Pego na pontinha do pincel com a mão bem leve, eu vou fazendo esses movimentos circulares. Posso até botar mais um pouco, pico mais com o outro pincel, para ficar mais escuro. Porque todo esse marrom ele vai servir de base para o preto. Que apesar de a gente botar o preto, sempre tem que vir com o marrom antes, tá? O outro pincel para esfumar, mão leve, principalmente nas bordas, assim, ó. Na diferença que dá entre esse marrom mais escuro e o marrom mais claro, eu vou com o pincel e faço esses movimentos circulares. É justamente para tirar essa marcação de uma cor para outra. Vou pegar o pincel que eu fiz no começo, o marrom mais claro, vou só dar batidinhas aqui na borda, nessa borda aqui da sombra, tá? Que é para ela ficar esfumada. Só batidinhas, ó, bem leve. Só para esfumar, não ficar aquela marcação muito forte. Feito isso, esses dois marrons, agora eu vou pegar o fixador de sombras. O fixador de sombras que eu uso é esse da NYX. E ele é na cor Skin Tone, na cor de pele. E eu uso esse pincel assim, que é um pincel de corretivo mesmo. Vou pegar um pouco desse fixador no pincel e vou fazer o corte do meu côncavo. Eu vou passar um traço aqui no côncavo até a metade do olho, tá bom? Da mesma forma que eu fiz aqui para aplicar o azul, até a metade do olho. Aqui, ó. Faço aqui um traço, vou só com a ponta do pincel, faço aqui até aqui a metade do olho. Esse é o corte do côncavo que eu vou fazer, porque assim, essa sombra não é tanto o cut crease, né? Não quero aquele corte bem certinho. Só mesmo para separar a sombra marrom dessa sombra azul que nós vamos colocar. E aí, feito esse corte, nós vamos preencher dentro, ó, com batidinhas. Aí aqui, ó, na parte superior, eu coloco mais pra dentro, pra ele ficar assim na diagonal, ó. Na parte inferior, mais pro canto interno, na parte exterior, mais pro canto externo, entende? Pra ficar assim na diagonal, ó. Estão vendo? Que a gente fez um desenho na diagonal. Aí você pega com o seu dedo mesmo e dá batidinhas no final desse fixador, para ele tirar essa marcação que ficou entre o fixador e o marrom. A gente dá só batidinhas suaves com a mão leve. Agora, como vocês podem ver, essa sombra eu comecei com uma cor bem clarinha. Essa cor eu vou usar uma sombra iluminadora, paleta Chocolate Bar da Too Faced. Eu vou usar a cor Champagne Truffle, ok? Vou usar um pincel na diagonal, pequeno, como esse, pegar um pouco e vou aplicar aqui, ó, só no cantinho interno, que é para não começar totalmente azul, dessa iluminada aqui, ó. Pego a sombra e só faço assim, ó, pressionar, tá vendo? Eu não tô arrastando, só tô pressionando para deixar bastante cor. Viram? É isso. Eu vou usar a paleta de 120 sombras, modelo mate, e vou usar essa azul aqui, ó. Vou usar um pincel de aplicar sombra, assim. Pego um pouco da sombra no pincel e com todo o cuidado vou aplicar essa sombra onde eu apliquei o fixador. Ó, eu começo assim, ó, com batidinhas,
E a gente toma cuidado para não ultrapassar essa linha que a gente fez com o fixador, tá bom? Mais com batidinhas, vou até lá na linha, ó. Com todo cuidado. Vou aplicando. Essa sombra azul ela vai servir de base para o nosso glitter, só para poder o glitter não ficar direto no fixador, tá? Para dar esse fundinho azul. Fica aqui embaixo. Feito isso, nós vamos botar os glitters, a parte melhor da maquiagem. Primeiro eu vou botar um pigmento, que é o Reflex Gold da MAC, que é esse aqui, ó. E assim, ó. Vou pegar com um pincelzinho pequeno, assim. E vou aplicar nessa parte que eu botei a sombra iluminadora, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Bom, certo nesse cantinho, para dar essa iluminada aqui, tá? Pronto, só isso que eu vou fazer com ela, com esse pigmento. Agora eu vou pegar o glitter azul, contém 1 grama, ele é assim. Mas antes de aplicar o glitter, nós aplicamos um fixador de glitter. Por quê? Se a gente aplicar o glitter por cima dessa sombra, sem nada, ele vai cair inteiro e não vai ficar na sua maquiagem. Então eu preciso passar um fixador de glitter. O fixador de glitter não é o mesmo fixador de sombra. O fixador de glitter ele é um gelzinho. Ele pode ser tanto um gelzinho transparente, quanto pode ser líquido. Tem vários tipos de fixadores de glitter. No caso, o que eu vou usar é esse fixador aqui. Ele é da Afins Cosmetics. Ele é um gelzinho transparente. Então eu pego um pouquinho dessa pasta transparente num pincel, tipo pincel de corretivo, mesmo que a gente estava aplicando mesmo formato que a gente aplicou o fixador de sombras, o mesmo tipo de pincel. E vou aqui, ó, só dar batidinhas. Só pressionar esse pincel contra a pálpebra, ó, sem arrastar para não tirar a sombra. Ele vai matar, né, digamos assim, matar um pouco essa cor dessa sombra, mas não tem importância, o que vai prevalecer mesmo é o glitter. Dou uma limpadinha nesse pincel e agora vamos aplicar o glitter. Pego um pouquinho aqui no pincel e também vai ser pressionando, ó. Vou pressionar esse glitter na pálpebra. Também com todo cuidado, para não ultrapassar a linha que nós fizemos esse corte do côncavo. Levo aqui até onde tem sombra azul, vai pegando aos poucos, pressionando aqui, ó. E vocês podem perceber que o glitter cai um pouco assim na pele, ó, porque ele é em pó, né, totalmente solto. Por isso que eu sempre aconselho fazer o olho antes da pele, porque aí depois você limpa tudo isso e faz a pele depois, dá muito menos trabalho. Pronto. Glitter aplicado, olha que lindo! Lindo, lindo, lindo. Depois de aplicado o glitter, nós vamos aplicar o delineador. No caso, eu uso um delineador em gel, que é esse aqui. É o número 02. E eu uso um pincel de delinear assim, ó, com a pontinha bem fina. Esse é o E10 da Sigma. E eu vou fazer um delineado normal mesmo, tá? Não vou puxar gatinho, não. Delineado simples. Feito o delineado, esse delineado simples mesmo, nós vamos esfumar o canto externo com a sombra preta. A sombra que eu vou usar é a sombra Blackout da Urban Decay. Essa, ó, ela é bem preta. Vou mostrar o nome aqui pra vocês. Blackout.
Eu tenho ela assim unitária, mas ela é a mesma sombra preta que vem na paleta Naked 2, tá? Se você tiver a paleta Naked 2, é aquela mesma sombra, bem preta, bem pigmentada. Vou aplicar com um pincel lápis assim, ó, pequenininho, tá? E eu vou aplicar aqui no cantinho externo, ó, bem no final do delineado mesmo. E vou trazendo ele até aqui, até de encontro com o glitter azul. Faço aquela aplicação na diagonal. E depois eu vou pegar um pincel de esfumar, só que esse assim mais comprido, mais fino. Vou pegar na pontinha do pincel e esfumar com bastante delicadeza as bordas desse preto. A mão bem leve. Dei uma leve esfumada, né, com esse pincel. Eu vou voltar com aquele pincel que eu esfumei o marrom mais escuro e vou esfumar nas bordas. Porque se eu esfumar sempre com o pincel do preto, ele vai só deixar essa pálpebra preta ainda mais preta. Então eu trago esse pincel do marrom nas bordas, que é pra fazer esse degradê. E pronto, fica assim. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho daquela sombra iluminadora que eu usei aqui no canto interno, da paleta Chocolate Bar. Só um pouquinho mesmo e vou dar uma iluminada aqui, ó. Nesse canto interno. Tá? Como eu fiz aqui, ó, subindo um pouco, para abrir um pouco o olhar. Você limpa o pincel num papel, para não ficar tão marcado. Faz isso. Viu? Agora vamos fazer a parte de baixo do olho. Vou usar um lápis preto, que vou lá do outro lado. Passo aqui na linha d'água. Agora eu vou pegar um pincel de detalhe, assim, e vou usar aquela sombra marrom mais clara que eu usei no meu côncavo. Só vou passar um pouquinho aqui, ó, abaixo do lápis preto. Vou dar uma esfumada, tá bom? Agora eu vou aplicar máscara para cílios, vou usar a Decolossal da Maybelline. Aplico aqui nos cílios inferiores. E claro que esses cílios aqui não são os meus, né? Esses enormes. Eu vou aplicar os cílios postiços, vou aplicar esses, que é o All Natural 04 da First Kiss. Vou aplicar e já volto. Então, cílios aplicados e eu tinha esquecido de iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Vê que tá iluminado. Eu vou usar essa mesma cor que eu usei no começo aqui da Chocolate Bar. Pego só um pouquinho, tiro o excesso. Dou uma leve iluminada aqui, ó. Só nesse arco da sobrancelha. Tá bom? Como eu tô fazendo depois, fica um pouco marcado, você vem com o pincel que você esfumou, o marrom mais claro, dá batidinhas, só pra tirar a marcação. E nossa maquiagem dos olhos está pronta, esse é o resultado. Agora eu vou dar uma arrumada nessa pele aqui desse lado, né, que ninguém merece, tudo que eu sujei aqui embaixo. Mas como eu disse pra vocês, façam o olho antes. Achando que a nossa maquiagem está brilhando pouco, eu apliquei esses strass aqui, ó, e botei mais iluminador. E vou só mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz. Vou aplicar um aqui com vocês. Eu usei uma cola de cílios, cola Duro. E o que eu fiz? Eu pego um pouquinho da cola e boto aqui, ó. Pego um pontinho aqui da cola e eu coloco aqui. Aí eu comprei essa cartelinha de strass, ó, cheia de strass. Aí eu pego o strass, seguro aqui no dedo. E coloco em cima do pontinho que eu botei a cola. Como essa cola ela é branca, ela ao secar fica transparente. Você pode ver que todos os outros, ó, já tá transparente. Essa aqui ainda tá branquinha, né? Eu apliquei agora. E aí você vai fazendo isso com todos os outros strass. Bota um pouquinho da cola e pega o strass com o dedinho e coloca, tá bom? E fica assim.
Aí você bota a sua franja pro outro lado, pra poder você mostrar o detalhe da sua make. E sai arrasando por aí. E é isso, meus amores, esse foi o resultado da nossa maquiagem de carnaval. Um olho azul com glitter, nosso detalhe de strass que fez toda a diferença, um batom nude super simples pra você lacrar. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim aqui embaixo se você tá me vendo pelo YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe nas suas redes sociais e me siga nas minhas redes sociais. O meu Instagram é @adinadantas e o meu Snapchat é adinadantas3. Muito obrigada por assistir, arrasa nesse carnaval e até a próxima. Tchau!